Olá, bem-vindos ao Mundo da Lua, o seu canal de audiobooks. Eu sou a Lua e hoje eu vou ler para vocês. Se quiser acompanhar o restante do livro, não se esquece de se inscrever no canal para você ficar sabendo quando saem os próximos capítulos. Obrigada e boa leitura! Capítulo 5. Enquanto Ko Han-soo a acompanhava até a balsa, Sun-ja teve a oportunidade de observá-lo de perto sem distrações. Conseguiu até mesmo sentir o cheiro da pomada mentolada em seus cabelos pretos cuidadosamente penteados. Han-soo tinha os ombros largos e o torso forte de um homem corpulento. As pernas não eram muito longas, mas ele tampouco era baixo. Devia ter a mesma idade de sua mãe, 36 anos. A testa morena estava levemente enrugada e nas maçãs do rosto proeminentes havia manchas marrons desbotadas e sardas. O nariz, estreito, com uma saliência abaixo da ponte alta, fazia com que ele parecesse um pouco japonês, e na pele em torno das narinas havia pequenos vasos capilares rompidos. Mais pretos do que castanhos, os olhos escuros absorviam a luz como um longo túnel, e quando a encarava, ela sentia uma sensação estranha no estômago. O terno de estilo ocidental de Han-soo era elegante e bem cuidado. Ao contrário dos hóspedes, ele não cheirava a trabalho nem ao mar. Quando foi de novo ao mercado, ela o viu diante dos escritórios dos negociantes, junto com um grupo de outros empresários, e esperou até que ele a visse para cumprimentá-lo com um aceno. Han-soo retribuiu com um leve movimento da cabeça e em seguida voltou ao trabalho. Sun-ja foi terminar de fazer as compras e enquanto caminhava até a balsa, ele a alcançou. — Será que tem um tempo? — perguntou ele. Ela regalou os olhos. O que ele queria dizer com aquilo? — Para conversar. A jovem tinha passado toda a vida rodeada de homens. Nunca tivera medo deles, nem se sentira constrangida em sua presença. Mas, com Han-soo, não conseguia encontrar as palavras de que precisava. Para ela, era difícil até mesmo ficar perto dele. Engoliu em seco e decidiu que ia falar com ele da mesma maneira que falava com os hóspedes. Tinha 16 anos. Não era mais uma criança amedrontada. Obrigada por ter me ajudado naquele dia. Não foi nada. Eu deveria ter agradecido antes. Obrigada. Quero conversar com você, mas não aqui. Onde? Ela se deu conta de que deveria ter perguntado por quê. Na praia atrás de sua casa, junto às grandes rochas pretas, onde a maré é baixa. Você lava as roupas lá, perto da enseada. Ele queria mostrar que sabia um pouco sobre a vida dela. Pode ir até lá sozinha? Sun-ja olhou para as cestas de compras. Não sabia o que dizer, mas queria continuar conversando com ele. Sua mãe, no entanto, nunca permitiria. Consegue dar uma escapada amanhã de manhã, por volta dessa mesma hora? Não sei. À tarde é melhor? Depois que os homens saírem para trabalhar, acho. Ela se viu dizendo isso e sua voz sumiu no ar. Ele estava esperando por ela perto das Pedras Pretas, lendo um jornal. O mar estava mais azul do que ela se lembrava, e as nuvens longas e finas pareciam mais pálidas. Tudo parecia mais vibrante com ele ali. A brisa agitava as bordas das páginas e ele a segurava com firmeza. Mas, quando viu que ela se aproximava, dobrou o jornal e o colocou debaixo do braço. Não foi até ela, esperou que ela se aproximasse. Ela continuou a andar com firmeza, uma grande trouxa de roupa suja equilibrada na cabeça. Senhor, disse, tentando não soar temerosa. Não podia se inclinar para cumprimentá-lo, então colocou as mãos em torno da trouxa. Mas Han-soo foi mais rápido, estendendo as mãos para tirar o fardo da cabeça dela, que endireitou a coluna enquanto ele depositava as roupas nas pedras secas. Obrigada, senhor. Pode me chamar de Opa. Você não tem irmãos e eu não tenho irmãs. Você pode ser minha irmã mais nova. Sun-ja não disse nada. Aqui é agradável, Han-soo observou a ondulação do mar e seus olhos se perderam no horizonte. Não é tão bonito quanto Jeju, mas a sensação é parecida. Nós dois nascemos em ilhas. Um dia você vai entender que os ilhéus são diferentes. Temos mais liberdade. Ela gostava da voz dele. Era uma voz masculina e experiente,
com um traço de melancolia. Você provavelmente vai passar a vida inteira aqui. Sim, disse ela, aqui é o meu lar. Lar, repetiu ele, pensativo. Meu pai cultivava laranjas em Jeju. Eu e ele nos mudamos para Osaka, quando eu tinha 12 anos. Já não penso em Jeju como meu lar. Minha mãe morreu quando eu era muito pequeno. Ele não disse a Sunja que ela se parecia com os membros de sua família materna, nos olhos e na testa ampla. Você tem bastante roupa para lavar. Eu costumava lavar a minha roupa e a do meu pai. Detestava. Uma das melhores coisas de ser rico é ter alguém que lave suas roupas e prepare as suas refeições. Sunja lavava roupa praticamente desde que aprendera a andar. Não se importava nem um pouco. Passar era mais difícil. No que pensa enquanto lava a roupa? Hansu já sabia tudo o que havia para saber sobre a garota, mas isso era diferente de conhecer seus pensamentos. Tinha o hábito de fazer muitas perguntas quando queria saber sobre o caráter de alguém. A maioria das pessoas expunha seus pensamentos com palavras e mais tarde os confirmava com ações. Havia mais pessoas sinceras do que mentirosas. Poucas sabiam mentir. O que mais o decepcionava em uma pessoa era ela ser igual a todas as outras. Ele preferia as mulheres inteligentes às tolas e as trabalhadoras às preguiçosas, que passavam o tempo todo deitadas. Quando eu era pequeno, meu pai e eu tínhamos apenas uma muda de roupa cada um. Então, quando eu as lavava, tentávamos fazer com que as secassem durante a noite e as vestíamos ainda úmidas pela manhã. Uma vez, quando tinha 10 ou 11 anos, coloquei as roupas molhadas perto do fogão para secarem mais rápido e fui preparar nosso jantar. Íamos comer mingau de cevada, e eu tinha que mexê-lo sem parar na panela barata para não grudar no fundo. Enquanto estava mexendo, comecei a sentir um cheiro horrível e descobri que o fogo tinha feito um buraco enorme na manga do paletó do meu pai. Meu pai me deu a maior bronca. Hansu riu ao se lembrar da repreensão que ouviu do pai. Sua cabeça é oca como uma cabaça. Que idiota inútil tenho como filho. O pai, que gastava todo o salário com bebida, nunca se culpava por não conseguir sustentá-los e era duro com o filho, que garantia a sobrevivência dos dois pedindo comida, caçando e cometendo pequenos furtos. Sunja não havia imaginado que alguém como Ko Han-soo fosse capaz de lavar a própria roupa. Suas roupas eram tão elegantes e bem cortadas. Ela já o vira usando diversos ternos e sapatos de couro branco. Ninguém se vestia como ele. Sunja tinha algo a dizer. Quando lavo roupa, eu penso em lavá-las bem. É uma das tarefas de que gosto, porque posso deixar as coisas melhores do que eram antes. Não é como uma tigela quebrada que você tem que jogar fora. Ele sorriu. Faz muito tempo que eu queria passar um tempo com você. Mais uma vez, ela teve vontade de perguntar por quê, mas de certa forma isso não importava. Você tem uma cara boa, disse ele, e parece honesta. As mulheres do mercado já tinham dito isso a ela. Sunja não sabia pechinchar, nem ao menos tentava. Naquela manhã, no entanto, não havia contado à mãe que ia se encontrar com Ko Han-soo. Também não contara à mãe sobre o incidente com os rapazes japoneses. Na noite anterior, tinha dito a Dok-hee que costumava lavar a roupa com ela, que ia lavar roupa sozinha, e a garota ficara muito feliz por se livrar da tarefa. — Você tem namorado? — perguntou ele. As bochechas dela coraram. — Não. Han-soo sorriu. — Já que tem quase 17 anos, eu tenho 34. Exatamente o dobro da sua idade. Vou ser seu irmão mais velho e seu amigo. Han-soo opa. Gostaria disso? Sunja olhou nos olhos pretos dele, pensando que nunca havia desejado nada com mais força, a não ser quando desejou que o pai se recuperasse da doença. Não passava um dia sequer sem que ela pensasse no pai ou ouvisse a voz dele em sua mente. Quando você lava a roupa? De 3 em 3 dias. A esta mesma hora? Ela fez que sim com a cabeça. Respirou fundo, com os pulmões e o coração cheios de antecipação e alegria. Sempre tinha amado aquela praia, a interminável extensão da água azul e verde clara, o cascalho branco emoldurando as pedras pretas entre a água e o solo pedregoso. O silêncio daquele lugar fazia com que se sentisse segura e feliz. Quase ninguém ia até lá, mas agora ela nunca mais o veria da mesma forma.
Hansu pegou a pedra lisa e achatada perto do pé dela, preta, com finas estrias acinzentadas. Tirou do bolso um pedaço de giz branco que usava para marcar as caixas de peixe e fez um X na parte de baixo da pedra. Em seguida, se agachou e procurou entre as enormes pedras em volta deles até encontrar uma depressão seca em uma rocha média da altura de um banco. Se eu vier até aqui e tiver que voltar ao trabalho antes de você ter chegado, vou deixar essa pedra na depressão dessa rocha para você saber que vim. Se vier até aqui e eu não estiver, quero que deixe a pedra no mesmo lugar, para eu saber que você veio. Ele tocou o braço dela e sorriu. Sunja, preciso ir. Nós nos vemos outro dia, está bem? Ela observou enquanto ele se afastava, e assim que ele sumiu de vista, se agachou e abriu a trouxa para começar a lavar roupa. Pegou uma camisa suja e a mergulhou na água fria. Tudo havia mudado. 3 dias depois, voltou a encontrá-lo. Não foi difícil convencer as criadas a deixar que lavasse roupa sozinha. Mais uma vez, ele estava esperando junto às pedras, lendo o jornal. Usava um chapéu claro com uma faixa preta. Estava elegante. Agiu como se encontrá-la junto das pedras fosse algo normal, embora Sunja estivesse morrendo de medo de que fossem descobertos. Sentia-se culpada por não ter contado nada sobre ele à mãe, nem a Buk-hee e Dok-hee. Sentados nas rochas pretas, Hansu e Sunja conversaram por mais ou menos meia hora, e ele lhe fez algumas perguntas estranhas. No que você pensa quando tudo está silencioso e não há muito o que fazer? Nunca havia momentos em que ela não tivesse o que fazer. A pensão dava muito trabalho, e Sunja não se lembrava de um dia ter visto a mãe ociosa. Depois de dizer a ele que estava sempre atarefada, se deu conta de que não era bem assim. Havia momentos em que parecia que o trabalho não era nada, porque era algo que sabia fazer sem prestar muita atenção. Podia descascar batatas ou limpar o chão sem pensar, e ultimamente, sempre que sua mente ficava tranquila, pensava nele. Mas como poderia dizer isso? Pouco antes de ir embora, ele lhe perguntou o que era para ela um bom amigo, e ela respondeu que ele era um bom amigo, porque a havia ajudado quando estava em apuros. Ele sorriu ao ouvir essa resposta e acariciou os cabelos dela. Encontravam-se na enseada a cada poucos dias, e Sunja foi se tornando mais eficiente na lavagem das roupas e no restante das tarefas de casa, para que ninguém notasse como se demorava na praia ou no mercado. Antes de cruzar o umbral da porta da cozinha para ir ao mercado ou à praia, checava o próprio reflexo na tampa de metal da panela, ajeitando a trança firme que tinha feito pela manhã. Não fazia ideia de como se arrumar a fim de ficar bonita ou atraente para um homem. Menos ainda um homem importante como Kohansu, de modo que se esforçava para estar pelo menos limpa e bem penteada. Quanto mais o via, mais vívida ficava a imagem dele em seus pensamentos. Suas histórias preenchiam a mente dela de pessoas e lugares que nunca havia imaginado. Hansu morava em Osaka, uma grande cidade portuária no Japão, onde ele dizia que uma pessoa podia conseguir tudo o que quisesse com dinheiro, e onde quase todas as casas tinham luz elétrica e calefação, para que os moradores se mantivessem aquecidos no inverno. Ele lhe contou que Tóquio era muito mais movimentada do que Seul, com mais pessoas, lojas, restaurantes e teatros. Já tinha ido à Manchúria e a Pyongyang. Descrevia todos esses lugares e dizia que um dia ela os conheceria com ele, mas Sunja não entendia como isso seria possível. Não o contestava, porque gostava da ideia de viajar com ele, a ideia de ficar com ele por mais do que os poucos minutos que tinham na enseada. De suas viagens, Hansu trazia para ela caramelos lindamente coloridos e biscoitos doces. Ele desembrulhava os caramelos e colocava um em sua boca, como uma mãe alimentando uma filha. Sunja nunca havia provado nada tão doce e delicioso. Balas cor-de-rosa importadas dos Estados Unidos, biscoitos amanteigados da Inglaterra, e tomava o cuidado de jogar as embalagens fora antes de voltar para casa, pois não queria que a mãe ficasse sabendo. Estava fascinada pelas palavras e pelas experiências dele, que eram muito mais interessantes do que as aventuras dos pescadores e trabalhadores que tinham vindo de lugares distantes. Mas havia algo ainda mais novo e poderoso em sua relação com Hansu.
algo que ela não havia esperado. Até conhecê-lo, Sun-ja nunca havia falado com ninguém sobre sua vida, os hábitos curiosos dos hóspedes, a convivência com as irmãs que trabalhavam para sua mãe, as lembranças de seu pai e questões íntimas. Agora tinha alguém a quem perguntar como eram as coisas fora de Yeongdo e Busan. Han-Soo estava sempre ansioso para saber como tinha sido o dia dela. Queria saber até com o que ela havia sonhado. Ocasionalmente, quando ela não sabia como lidar com algo ou com alguém, ele dizia a ela o que devia fazer, pois tinha ideias excelentes sobre como resolver problemas. Nunca falavam sobre a mãe de Sun-ja. No mercado, era estranho vê-lo fazendo negócios, porque era outra pessoa quando estava com ela. Era seu amigo, seu irmão mais velho, aquele que tirava a trouxa de roupa suja de sua cabeça quando ia encontrá-lo. Como você faz isso com elegância? Dizia ele, admirando como o pescoço dela era firme e forte. Certa vez, ele tocou de leve a nuca dela com as mãos largas e grossas, e ela se sobressaltou ao toque, chocada com a sensação. Queria vê-lo o tempo todo, com quem mais ele conversava e a quem mais fazia perguntas. O que fazia à noite quando ela estava em casa cuidando dos hóspedes, tirando a mesa do jantar ou dormindo ao lado da mãe? Era impensável perguntar a ele, então guardava essas perguntas para si mesma. Encontraram-se, dessa forma, por 3 meses, ficando cada vez mais à vontade na companhia um do outro. Com a chegada do outono, começou a fazer frio e ventar à beira-mar, mas Sun-ja mal sentia o ar gélido. No início de setembro, choveu por 5 dias seguidos, e quando o tempo enfim abriu, Yang Jin pediu a Sun-ja que fosse colher cogumelos no bosque de Taojundai. Sun-ja gostava de colher cogumelos, e como estava indo se encontrar com Han-Soo na praia, ficou feliz por poder dizer a ele que ia fazer algo diferente de suas tarefas habituais. Ele viajava e via coisas novas, com frequência. Aquela era a primeira vez que ela ia fazer algo fora de sua rotina. Em meio à empolgação, revelou seus planos de colher cogumelos logo depois do café da manhã do dia seguinte, e Han-Soo ficou em silêncio por um momento encarando-a pensativo. Seu Han-Soo aqui é bom em encontrar cogumelos e raízes silvestres. Conheço bem os que podem e os que não podem ser comidos. Quando era menino, passava horas procurando raízes e cogumelos. Na primavera, catava brotos de samambaia e os colocava para secar. Costumava caçar coelhos com um estilingue para o jantar. Uma vez, peguei 2 fazões antes de anoitecer. Foi a primeira vez que comemos carne em muito tempo. Meu pai ficou muito satisfeito. A expressão dele se suavizou. Podemos ir juntos. Quanto tempo você tem para colher os cogumelos? Você quer ir? Uma coisa era falar com Han-Soo 2 vezes por semana durante meia hora, mas ela não se imaginava passando um dia inteiro com ele. O que aconteceria se alguém os visse juntos? Sun-ja sentiu o rosto ficar quente. O que deveria fazer? Tinha contado a ele e não podia impedi-lo de ir. Eu a encontro lá. Preciso voltar ao mercado. Han-Soo sorriu de jeito diferente dessa vez, como se fosse um menino, entusiasmado e radiante. Vamos encontrar muitos cogumelos, tenho certeza. Eles caminharam pelo entorno da ilha, onde ninguém os veria juntos. O litoral estava mais exuberante do que nunca. Conforme se aproximavam do bosque que ficava do lado oposto da ilha, os enormes pinheiros, bordos e abetos pareciam lhe dar boas-vindas, adornados com tons de dourado e vermelho, como se estivessem vestindo seus trajes de festa. Han-Soo contou a ela sobre a sua vida em Osaka. Os japoneses não deveriam ser vilipendiados, disse ele. Naquele momento da história, estavam derrotando os coreanos, e claro, ninguém gostava de perder. Mas ele acreditava que se parassem de discutir uns com os outros, os coreanos provavelmente derrotariam o Japão e fariam coisas muito piores com os japoneses. Aonde quer que você vá, as pessoas estão podres. Não há ninguém bom. Quer ver um homem muito mau? Faça com que ele seja mais bem-sucedido do que poderia imaginar. Vai ver quão bom ele será quando puder fazer tudo o que quiser. Sun-ja concordava com a cabeça enquanto ele falava, tentando se lembrar de cada uma de suas palavras, gravar sua imagem e memorizar tudo o que ele estava tentando lhe dizer. Colecionava as histórias dele, como os cristais polidos e as pedras cor-de-rosa que costumava catar na praia quando era menina.
As palavras dele a impressionavam porque ele a estava tomando pela mão e mostrando coisas novas e inesquecíveis. É claro que havia muitos assuntos e ideias que ela não compreendia, e às vezes era difícil até mesmo tentar aprender, sem ter vivenciado nada daquilo. Ainda assim, preenchia sua mente da mesma maneira que teria recheado as tripas de um porco com mistura de chouriço. Ela esforçava-se para entender as coisas, porque não queria que ele achasse que era ignorante. Sunja não sabia ler e escrever em coreano nem em japonês. Seu pai havia lhe ensinado um pouco de adição e subtração para que pudesse contar dinheiro, mas isso era tudo. Ela e a mãe não sabiam nem ao menos escrever os próprios nomes. Han-Soo tinha levado consigo um lenço grande, para poder colher cogumelos também. Seu evidente entusiasmo com o passeio fazia com que Sunja se sentisse melhor, mas ela ainda estava preocupada que alguém os visse. Ninguém sabia que os dois eram amigos. Homens e mulheres não deveriam ser amigos, e eles não eram noivos. Ele nunca havia mencionado casamento, e se quisesse se casar com ela, teria que falar com sua mãe, o que não havia feito. Na verdade, depois de perguntar, 3 meses antes, se ela estava comprometida, ele nunca mais havia tocado no assunto. Sunja tentava não pensar nas mulheres que haveria em sua vida. Não seria difícil para ele encontrar uma moça, e na maior parte do tempo, Sunja não entendia o interesse dele por ela. A longa caminhada até o bosque pareceu curta, e conforme se embrenhavam nele, tiveram a sensação de que era ainda mais isolado do que a enseada. Mas em vez de espaço aberto entre as rochas baixas e da extensão de água verde azulada, árvores imensas se erguiam ao redor deles. Era como entrar na casa escura e frondosa de um gigante. Ouviram pássaros e Sunja olhou ao redor para ver de que tipo eram. Então, reparou no rosto de Han-Soo. Havia lágrimas em seus olhos. Opa, está tudo bem? Ele fez que sim com a cabeça. Havia falado durante todo o caminho sobre suas viagens e seu trabalho, mas ficou em silêncio ao ver as folhas coloridas e os troncos nodosos das árvores. Colocou a mão direita nas costas de Sunja e tocou a ponta de sua trança. Acariciou as costas dela e em seguida afastou a mão cuidadosamente. Han-Soo não entrava em um bosque desde que era menino, antes de se tornar um adolescente forte que trapaceava e roubava com outros garotos nas ruas de Osaka. Antes de se mudar para o Japão, as montanhas arborizadas de Jeju eram seu santuário. Conhecia cada árvore na encosta do vulcão Hallasan. Lembrou-se dos pequenos cervos com pernas esguias e passos miúdos e sedutores. O aroma intenso das flores de laranjeira voltou à sua memória, embora não houvesse laranjas no bosque de Yeongdo. Vamos, disse ele, indo adiante, e Sunja o seguiu. Menos de uma dezena de passos depois, Han-Soo parou para arrancar cuidadosamente um cogumelo do chão. Este vai ser o primeiro, disse ele, e já não chorava. Ele não havia mentido. Era um especialista em encontrar cogumelos, e conhecia diversas ervas comestíveis, cujo preparo ele ensinou a Sunja. Quando se tem fome, você aprende o que pode e o que não pode comer. Ele riu. Não gosto de passar fome. Então, aonde costuma ir? Em que direção? A alguns minutos daqui, no lugar onde minha mãe costumava colhê-los depois da chuva quando eu era pequena. Ela nasceu e cresceu nessa parte da ilha. Sua cesta não é grande o bastante. Poderia ter trazido 2 e teria cogumelos suficientes para desidratar para o inverno. Talvez tenha que voltar amanhã. Sunja sorriu. Mas opa, você ainda nem viu o lugar? Quando chegaram ao lugar onde a mãe dela costumava colher cogumelos, o chão estava coberto por um tapete dos cogumelos marrons, de que seu pai tanto gostava. Han-Soo riu satisfeito. Não falei? Devíamos ter trazido algo com o que cozinhar. Da próxima vez, vamos almoçar aqui. É muito fácil. Na mesma hora, ele começou a colher cogumelos aos montes, depositando-os na cesta pousada no chão entre eles. Quando a cesta se encheu, passou a colocá-los em seu lenço, e quando o lenço estava transbordando, Sunja desamarrou o avental em torno da cintura e colheu ainda mais. Não sei como vou carregar tudo isso, comentou ela. Estou sendo gananciosa. Você não é gananciosa o suficiente. Han-Soo se aproximou dela.
Sun-ja sentiu o cheiro de seu sabonete e o aroma de Galtéria de seu gel de cabelo. Estava barbeado e lindo. Ela adorava a brancura de suas roupas. Por que ela se importava com isso? Os homens da pensão estavam sempre imundos. O trabalho empocalhava todas as suas roupas, e por mais que esfregasse, o cheiro de peixe não saía de suas camisas e calças. Seu pai a ensinara a não julgar as pessoas por coisas tão superficiais. As roupas e as posses de um homem não diziam nada a respeito de seu coração e seu caráter. Inspirou profundamente o aroma de Hansu misturado ao ar puro do bosque. Hansu deslizou a mão por baixo de sua blusa curta tradicional, e ela não o impediu. Ele desatou a longa faixa que prendia a blusa e a abriu. Sun-ja começou a chorar em silêncio, e ele a abraçou, tranquilizando-a baixinho. Ela permitiu que ele a confortasse enquanto fazia o que queria. Deitou-a no chão com cuidado. Opa está aqui. Está tudo bem. Está tudo bem. As mãos dele seguraram com firmeza suas nádegas durante todo o tempo, e embora tivesse tentado protegê-la dos galhos e folhas, o leito do bosque deixou marcas vermelhas na parte de trás de suas pernas. Quando se afastaram, ele usou seu lenço para limpar o sangue. Seu corpo é bonito, suculento como uma fruta madura. Sun-ja não conseguiu dizer nada. Ela o havia amamentado como um bebê. Enquanto ele se movia dentro dela, fazendo o que ela já havia visto porcos e cavalos fazerem, Sun-ja ficou atordoada com a intensidade da dor e se sentiu aliviada quando terminou. Quando se levantaram do tapete de folhas vermelhas e amarelas, ele a ajudou a ajeitar as roupas de baixo e a vestiu. Você é minha linda menina. Foi o que ele lhe disse quando fizeram aquilo de novo.